Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vim conversar com vocês um pouquinho do SEAC, Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec de São Bernardo do Campo, e também os meus amigos no meu perfil do Facebook aqui, no meu próprio espaço. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês e eu possamos estudar nos próximos minutos para nos tornarmos pessoas um pouquinho mais fortes, mais preparadas, mais conscientes, mais responsáveis, né? Antes de tudo, vamos fazer a nossa prece para que a gente consiga abrir o coração, liberar todos os pensamentos negativos, todas as dificuldades, sintonizando com a espiritualidade amiga, que eu tenho certeza que vocês podem perceber ali do lado de vocês, se vocês respirarem fundo e relaxarem, porque até eu, que não sou médium ostensiva, sinto a presença deles quando eu chego aqui e vou começar a fazer essa atividade que eu faço com muito amor. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo em primeiro lugar a bondade divina de ter nos criado como seres imortais e perfectíveis, ou seja, que jamais teremos fim e que ao mesmo tempo seremos um dia perfeitos dentro do que pode ser perfeito o espírito humano. E nós agradecemos a oportunidade de estar encarnados aqui neste planeta, que é um planeta que vem para nos ajudar a corrigir as nossas mazelas espirituais, as nossas dificuldades, nos endireitar, e também agradecer, apesar das dificuldades deste planeta, por estarmos aqui agora, porque se nós enfrentarmos e nós encararmos as dificuldades como devem ser enfrentadas e encaradas, nós conseguiremos não só ajudar a mudar o mundo, mas também mudaremos muito para melhor. Agradecer a presença do nosso irmão Jesus, ele que disse, que afirmou que estaria presente entre aqueles que falassem, se reunissem em seu nome, e é em seu nome, em nome de Jesus e em nome do nosso Pai Maior que estamos aqui nesta noite. E é claro, agradecer a espiritualidade amiga, o nosso mentor pessoal, os espíritos familiares, os que simpatizam com as nossas causas, com os nossos objetivos, os que querem o nosso bem. Que todos se sintam abraçados, assim como já os abracei, vocês que estão aqui comigo, que todos esses espíritos possam se sentir também carinhosamente abraçados por nós, e ao mesmo tempo nós recebamos deles esse envolvimento gostoso, amoroso, carinhoso que eles têm para nós. Certos de que Deus permite que nós falemos em seu nome nesta noite, pedindo a inspiração para falar o que é correto, para que todos nós saiamos melhor dessa conversa de hoje. Nós pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Então tá bom. Para quem chegou depois, enquanto estava chegando a prece, vamos conversar um pouquinho. O tema da nossa noite é não resista ao mal. O que Jesus quis dizer? Na verdade, a frase de Jesus eu vou ler daqui a pouco para vocês, que eu quero ler bonitinho, não resistais ao mal, mas ele disse outras coisas além disso. E a pergunta, o que Jesus quis dizer, é minha pergunta. Vocês têm a resposta? Nós vamos procurar responder nessa noite. Esse tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, especificamente nos itens 7 e 8. O capítulo 12 trata de amar aos inimigos, e os itens 7 e 8 tratam de se alguém te bater na face direita, para você dar à esquerda, ok? É muito difícil, num primeiro olhar, no primeiro vislumbre, a gente entender o que Jesus quis dizer com isso e nós nos submetermos a isso, porque na verdade para nós é muito difícil chegar e dizer assim, alguém me bate na face direita, eu vou dar à esquerda, que coisa é essa, né? Não consigo, não resistir ao mal, não, vou resistir sim. A gente tem esse impulso inicial para falar e agir desta forma, mas para fazermos diferente, nós temos que compreender o que Jesus quis dizer. Então, o que fala Jesus? Está lá em Mateus de 38 a 42, dizendo o seguinte, literalmente: aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus falando.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E se vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Tem coisa mais difícil para nós do que fazer isso que Jesus ensinou? É difícil, não é? Tenho certeza que é. A gente não consegue. Mas hoje nós estaremos no primeiro passo para conseguir, porque vamos entender o que Jesus quis dizer. Antes de entrarmos em o Evangelho segundo o Espiritismo propriamente dito, que é o material que eu trabalho nesta noite, doutrina espírita, codificação espírita, eu vou trazer algumas informações para vocês. Em primeiro lugar, essa frase olho por olho, dente por dente, ela é conhecida como a pena de talião, ou a lei de talião, ou a lei da retaliação, ou seja, de você dar o troco, ou, para muitos, de você se vingar. Bom, é uma lei que foi criada, se conhece desde o tempo da Mesopotâmia, e ela tem a ideia de que o agressor tem que receber do agredido aquilo que este deu para este. Então é uma troca de agressões, de ofensas. Por quê? Porque somente assim se faria justiça. Foi uma das primeiras conhecidas, né, como uma das primeiras regulamentações de como é que nós deveríamos nos comportar. Para nós hoje ela é uma lei chocante, embora algumas culturas e até mesmo algumas religiões no mundo podem ainda utilizam dessa tese, mas para nós aqui brasileiros ela é uma coisa bastante agressiva. Mesmo assim a gente costuma passar muito perto do uso da pena de talião, a gente até justifica muitas vezes, mas isso é outra questão. Lá na Mesopotâmia, vem de lá, mas a gente encontra o olho por olho, dente por dente também nos primeiros livros bíblicos, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que são livros que se desconfia, se imagina que Moisés escreveu. E vocês sabem que Moisés foi quem fez a tábua dos 10 mandamentos. Mais do que isso, ele utilizou de várias leis civis e penais para a cultura de um tempo bem anterior, de séculos antes do próprio Jesus. Olha, Jesus esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos e Moisés viveu aproximadamente 1400 anos, eu não sou boa com números, então depois a gente pesquisa isso, mas ele viveu muito tempo antes de Jesus, tá? E aí a gente vem trazendo essa lei como se fosse parte de uma decisão divina, porque Moisés trouxe os 10 mandamentos e tudo que Moisés disse seria divino. Agora, a primeira menção, eu falei lá da Mesopotâmia, a primeira menção a essa pena do olho por olho, dente por dente, apareceu no Código de Hammurabi, que foi um rei que organizou a sociedade, e esse código dele, que inclui esse tipo de informação, veio mais ou menos em 1770 antes de Cristo, ou seja, há quase 3.800 anos atrás. Tá? É claro que eles não poderiam pensar diferente do que eles pensavam naquela época, era uma forma de segurar as pontas. Então, como fazer ter justiça? Hammurabi pensou, como eu vou fazer com que uns não abusem dos outros na sua cobrança? Como que não haverá vingança? O objetivo era deixar de uma forma homogênea, igualitária, a forma como a justiça seria feita. E Hammurabi teve o cuidado de, no final das regras que ele criou, colocar duas observações que são as seguintes. Ele fez esse conjunto, diz ele, o conteúdo que ele criou foi para
que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer dúvidas. É muito mais fácil, vamos falar a verdade. Se eu sei que se eu corto a mão de alguém, alguém cortará a minha mão, eu não quero que a minha mão seja cortada, então naquela época era coerente imaginar que o código de Hammurabi, a pena de talião, o olho por olho, dente por dente, viria a regrar o comportamento humano, colocar as pessoas tendo um pouquinho mais de cuidado. Só que Jesus chega 1770 anos depois desse código, 1000 e tantos anos depois de Moisés, e diz o seguinte, que nós temos que não resistir ao mal. E aí nós nos confundimos, porque até então, na época de Jesus, ainda se usava essa regra. Hoje se usa essa regra em alguns lugares do mundo. Então a gente acaba ficando confuso, até porque nós queremos nos defender. Mas aí o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em 1800 e alguns quebradinhos, vem e diz o seguinte, que são os preconceitos do nosso mundo que nos acostumaram a fazer com que tudo seja ponto de honra. Estou com a honra ferida, vou duelar. Não, hoje em dia a gente acha que não tem mais duelo, mas isso só mudou a forma de duelar. E aí nós, por causa da honra ferida, do ponto de honra, de eu ter que discutir a minha dignidade pessoal, então eu ainda preciso cobrar do outro a ofensa, cobrar do outro a justificativa do que fez e mais, me pagar o que ele me fez passar, me devolver ou me fazer cobrar dele de outra forma, que normalmente é pela violência, porque a gente agride muito os outros de uma forma material, vamos falar assim. Aí o Evangelho diz, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra vão fazer uma produção de uma sensibilidade, eu melindro, eu me sensibilizo, eu fico todo cheio de dores, porque isso nasce do meu orgulho ferido e da minha exaltação da personalidade. Ora, como ele foi capaz de fazer isso comigo? É mais ou menos esta a ideia. Bom, com essa ideia de honra, o homem acaba querendo retribuir aquilo que recebeu. Normalmente de mal ou de bem, a gente acha que o outro fez obrigação de fazer alguma coisa de bom pra gente, socialmente, politicamente, culturalmente, afetivamente. A gente diz, o outro fez o bem pra mim, que legal. A gente até diz obrigado, alguns nem dizem, mas a gente acha que tá tudo ok. Agora, se o cara me ofendeu, se o cara me machucou, se o cara me feriu, a gente normalmente vai querer retribuir a injúria. E por causa do orgulho, muitas culturas sempre estimularam isso, tanto que não faz tanto tempo assim, 100 e poucos anos talvez, se fazia duelos normalmente. Ora, me ofendi, eu vou lá limpar a minha honra, então eu vou escolher as suas armas. E aí eu pego, faço o quê? Atinjo o outro para provar que a minha honra não foi ferida. Um absurdo, essas ideias imaturas e absolutamente materialistas que nós tivemos e muitos ainda têm de como devemos agir perante o outro. Bom, isso é tido o quê? Essa retaliação, esse olho por olho é tido como uma espécie de justiça. Eu fiz justiça com as minhas mãos por aquela pessoa, por aquelas pessoas que têm um senso moral ainda muito, muito no chão, muito na terra, muito além da vida espiritual, ou aquém, melhor falando, aquém da vida espiritual. Porque quando você coloca na equação a vida espiritual, as coisas mudam um pouco. Então a lei mosaica, a lei de Moisés, que veio inspirada do código de Hammurabi, ela prescrevia, sim, o olho por olho, dente por dente, tá lá na Bíblia. Parece-me que especificamente esses dois aspectos que são pautados no Código de Hammurabi entram em Êxodo e Deuteronômio. Então, tá lá, era harmônica, era completamente compatível com o que se apregoava e como Moisés liderava o povo.
E passou o tempo, Jesus vem e diz: retribua o mal que você recebeu com o bem, não resista. E aí a gente pega e vai escutar a frase de Jesus: não resistais ao mal que querem fazer a você. Se alguém bater na sua face direita, dê a sua face esquerda. O que eu faço com isso? Se eu sou orgulhoso, eu não vou me sentir ofendido com uma proposta dessa. Se eu sou orgulhoso ou orgulhosa, eu vou pensar que absurdo, isso é uma covardia, eu não vou me submeter a uma ideia dessa. Ou a Bíblia errou, ou alguém traduziu errado, ou Jesus estava viajando, sabe? Não tinha dormido naquela noite e filosofou equivocado. Não aceito essa ideia. Por quê? Porque as pessoas orgulhosas não conseguem compreender que existe mais coragem, mais postura corajosa, forte, mais fortaleza de conduta em suportar um insulto sem dar o troco, sem se vingar daquilo. Por quê? Porque para ele aquilo é uma fraqueza. Mas ao contrário, qualquer um se vinga, qualquer um retribui injúria, qualquer um dá troco. Poucos conseguem manter o padrão de ele fez, problema dele, a consciência dele, ele vai ficar vai depois ser cobrado pelas leis naturais, Deus mesmo que vai ter uma conversa com ele de alguma forma. Eu não sou a pessoa indicada para julgar. Então a pessoa orgulhosa, ela não compreende essa necessidade de ter mais força e coragem, de ter uma fortaleza maior e aí conseguir aguentar o insulto sem se ofender ou sem retribuir, sem violentar o outro em retaliação, ok? Só que o Evangelho segundo o Espiritismo foi feito por Kardec e Kardec codificou os conceitos, o conteúdo de uma forma muito lúcida, ele era extremamente inteligente. Ele fala assim, bom, Jesus falou, oferece a face direita, não resista ao mal, não se vingue. Eu tenho que fazer isso de uma forma literal? É exatamente isso que eu tenho que fazer? Não, não é este o entendimento que eu estava falando e que a gente geralmente pensa. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus falou essas coisas que eu acabei de citar algumas vezes, ele também disse assim, se o teu olho for uma fonte de pecado, arranca ele fora. Alguém arranca o olho? Quer dizer, me vingar eu posso, mas arrancar meu olho porque eu olhei algo que não devia? Ou arrancar minha língua porque eu falei algo que eu não devia? Ou arrancar a minha mão porque eu peguei, toquei ou fiz algo com ela que eu não devia? Ninguém faz, concorda? Vocês fazem? Não, ninguém faz. Mas se vingar, muitas vezes nós nos vingamos. Então não é literal, não é essa a ideia de Jesus. Até porque fazer isso dessa forma seria uma condenação da repressão, ou seja, do cerceamento, da limitação da violência. Se todo mundo que é violento conosco, com a sociedade, com o próximo, pudesse fazer isso e nós não pudéssemos jamais nos defender ou jamais tomar uma atitude repressiva, melhor falando, mais bonitinho, né? Nós teríamos as pessoas fazendo mal à vontade. O que segura as pessoas de fazerem o mal? Saber que haverá uma punição, que haverá um cerceamento daquele mal que ela quer fazer. E nós fazemos isso nos países civilizados, fazemos isso através da lei. Lei civil para casos civis, lei criminal, lei penal para casos criminais. Então, não é abrir liberdade total e plena a quem é mal, a quem faz o mal, a quem fere, a quem machuca, a quem rouba, a quem destrói. De jeito nenhum. Se nós não pudéssemos fazer esse freio do mal, todos os bons seriam vítimas dos maus, porque eu não posso reagir, eu não posso me defender, eu não posso me proteger, porque Jesus diz, não resista ao mal. Então, alguma coisa tem aí que a gente não compreendeu, não é isso. E além do mais, tem uma coisa, quem estudou doutrina espírita, livro dos espíritos, vê que lá na quarta parte tem lá várias leis. E entre essas leis tem o instinto de conservação, a lei de conservação.
É da natureza, é uma lei natural. Eu não aceitar que a pessoa me fira, não querer que a pessoa me machuque, não permitir ou lutar fortemente para salvar a minha existência. Então, qual é o problema? Eu posso fazer isso? Claro, sim. Agora, então, o que é que Jesus quis dizer? Jesus quis condenar a vingança. Então, nós viemos de sociedades, de povos que tomavam para si, nas suas mãos, o direito de retaliar, de cobrar, de exigir reparação pela própria vontade, só que nós não tínhamos critério lá atrás, não existia nenhum critério. Como é que eu sei quanto eu tenho que cobrar do outro? É pelo quanto eu fui ofendido? Mas ele me roubou 10, eu me senti lesado em 100 e as pessoas à minha volta dizem, não, isso foi muito mais grave, é o equivalente a 1000, então nós vamos cobrar 1000 de quem roubou 10? Então a gente começa desde lá de Hammurabi, passando pelo tempo, chegando em Moisés e vindo caminhando até Jesus, tentando harmonizar isso para que haja um mínimo de equilíbrio, um mínimo de ponderação e um mínimo de justiça. Jesus vem e fala que a vingança não é forma de cobrar. Então a gente não tem que resistir ao mal, porque a gente não tem que vingar do mal. A gente tem que fazer de outra forma, que nós vamos conversando daqui adiante. Se nós tivermos uma postura humilde, e esta postura humilde será a contrapartida da postura orgulhosa que a maioria de nós ainda tem, nós poderemos achar um meio termo de como é que será a nossa conduta. Mas o que é essa humildade? É conhecer as nossas limitações, entender as nossas fraquezas, ter consciência dos nossos atos, de como devemos agir no mundo e agir de acordo com isso. Então, uma pessoa humilde não é uma pessoa que precisa ser humilhada, pisada, que aceita qualquer coisa. É uma pessoa que reconhece os seus valores, os seus pensamentos corretos dentro de determinado contexto, e ela diz, mas apesar disso eu sei que não sou perfeito, apesar disso eu sei que ainda tenho muito a mudar, eu tenho muito a aprender, eu tenho muito a realizar. Então eu ajo desta forma, porque quem sou eu, dentro de todas as imperfeições que tenho, para julgar e cobrar do outro que errou também, porque eu sei que eu erro. E aí isso é o ponto de vista positivo, né? Seria a virtude necessária para não condenar a vingança, para condenar a vingança e fazer o que Jesus propôs para nós. Em contrapartida, tem o defeito, porque o orgulho, ele, nos conceitos de dicionário, você pode entender como um auto-amor, como a valorização das suas capacidades, do que você conquistou. E se nós conseguíssemos falar do orgulho de uma forma tranquila, com humildade, parece um contrassenso, mas ter orgulho do que a gente já conquistou. Olha, eu consegui, me esforcei, eu cheguei nesse ponto, mas eu sou humilde e reconheço que esse não é o máximo, que existem pessoas melhores do que eu tenho o que melhorar, que eu posso produzir mais. Se a gente conseguisse chegar nesse equilíbrio, né, nós seríamos sempre humildes com auto-amor, e aí substituiríamos a palavra orgulho por esses outros conceitos. Mas o orgulho que nós estamos tratando não é o auto-reconhecimento, nem o auto-amor, nem uma admiração pessoal pelos nossos esforços. É o exagero, é o sentimento egoísta. Eu sou muito, muito, muito melhor do que qualquer um, então eu mereço muito, muito, muito mais que qualquer um. E eu pago qualquer preço para isso, porque se eu sou muito melhor e se eu mereço muito mais, problema dos outros. Sou eu a bola da vez, sou eu que vou conseguir o esforço, sou eu que mereço, etc, etc. Então é uma admiração pessoal que não enxerga com humildade as suas limitações. Bom, como é que a gente muda isso, essa confusão de conceitos dentro de nós? Com a consciência da fé na vida futura e com a certeza, a convicção de que existem leis naturais que são criadas pela providência divina para direcionar cada um de nós, espíritos, alguns encarnados, outros desencarnados,
para a evolução, para a perfeição. Então, com fé no futuro, eu sei que se eu for ferido ou ferida e eu não vou tomar justiça, me vingar, tomar a justiça nas minhas mãos, e a justiça dos homens não fez a sua parte, ainda assim, eu sei que aquela situação será compensada na balança, na harmonia das leis divinas. Eu sei que não precisa sair de mim o ato de retaliação, eu não preciso cobrar o olho por olho, o dente por dente, porque se acontecer algo que não está nas minhas mãos justificar ou corrigir, isso ainda será pesado na balança da justiça. A própria consciência de cada um de nós não permite que esqueçamos e nós acabamos cedo ou tarde tendo que recuperar, consertar, restaurar o erro cometido, fazer com que as coisas voltem ao seu lugar. Então, o que acontece com a fé no futuro? O que acontece com a certeza de justiça? Eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, eu tenho harmonia, porque eu não estarei sendo mais movido pelo orgulho, eu estarei sendo movida pela humildade. Eu entendo que se eu passei por aquilo, principalmente o espírita que conhece a lei de causa e efeito, principalmente o espírita que sabe que existe uma lei de reencarnação, principalmente o espírita que sabe que nós vivemos num planeta que está ainda classificado como expiação e provas, quase regenerando, né? Porque estamos a caminho da regeneração, e aí nós chegamos neste conceito todo, principalmente o espírita, repito ainda uma vez, com paciência, com tolerância. Eu sei que eu não sou vítima inocente, ou eu estou expiando porque já fiz no passado, ou eu estou me provando porque eu ainda tenho uma imperfeição e estou passando por aquilo para mostrar que já não tenho sentimento de vingança, por exemplo, e nesse sentido, nós vamos aceitar o que a vida nos oferece, o que não significa inatividade, o que não significa deixar o mal livre, leve e solto para fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser. Não, de jeito nenhum. Diz o Evangelho: quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. De outras formas, o Evangelho repete o conceito quando, por exemplo, ele diz assim: saia de si, olhe de mais alto. Se você olhar de mais alto a situação que você passa, você vai perceber que aquilo é uma pedra no caminho. Não é desqualificar o sofrimento, não é minimizar a dor, não é desvalorizar a experiência, mas colocar peso certo nas coisas. Se eu olho, se vocês olham a vida, eu tenho uma pedra na minha estrada, ela é grande demais, eu tropecei, machuquei o pé, caí, bati a cabeça, e eu olho isso e eu acho que a vida acaba 2 passos depois da pedra, ou acaba na pedra, eu simplesmente não consigo mais produzir. Mas se eu olho de fora, olho de cima, olho de longe e eu vejo a estrada continuando e eu vejo as coisas que no caminho virão para consertar aquele problema, para colocar peso certo em cada passo, o valor certo em cada caminhar que damos, nós vamos não valorizar tanto. Então nós teremos pensamentos e condutas de justiça. Gente, eu sou advogada, eu não sou criminalista, não sou penalista, mas eu digo para vocês, a lei dos homens tem que culpar, tem que cobrar do bandido, tem que cobrar do criminoso. Na área civil, não pagou aluguel, tem que cobrar, tem que ser, mas justificativa que for. Não, tá errado, vamos fazer. Então você vem, procura o advogado, ou você é um advogado e vai defender alguém, você vai fazer com que a justiça perante a ótica altera com o tempo, como a justiça do código do rei Hammurabi mudou, como a justiça do tempo de Moisés mudou, como a justiça de Jesus veio e Kardec explicou, e ela ainda não é totalmente a justiça que nós temos nos nossos livros de direito, e ela então quer dizer que vão mudar ainda essas nossas leis.
Tudo isso nós podemos exigir. O que nós não podemos ter? O sentimento de retaliar pessoalmente, de vingança, de desejar o mal. Eu trouxe para vocês, basicamente, o que isso que eu falei agora é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu trouxe para vocês, não sei se vocês já ouviram falar de Huberto Roden. Ele foi filósofo, foi educador e foi um teólogo brasileiro, tem muitas obras filosóficas muito boas, e ele tem uma obra que se chama O Sermão da Montanha, tá? Ele viveu 88 anos, de 1893 até 1981, ou seja, quando ele desencarnou, a maioria de nós já estava aqui dando seus primeiros passos ou já correndo pela vida, e aí ele trouxe um material especificamente falando desta passagem do não resistir ao mal. O texto é um pouco maior, obviamente, mas eu vou trazer literalmente para vocês agora algumas passagens que complementam esse raciocínio do Evangelho segundo o Espiritismo e tentam me ajudar a explicar melhor para vocês a ideia do não resistir ao mal. O que Jesus quis dizer. Diz assim Huberto Roden: há na legislação mosaica uma matemática estranha. É estranha mesmo, né? Supõe que uma violência se neutralize com outra violência. Eu expliquei para vocês agora há pouco qual era a ideia deles lá atrás, como é que a gente ia fazer para equilibrar. Eles eram violentos, eles resolviam as coisas e não tinham leis. Então botaram essas regras, ok, estava bom para lá, mas não é boa para nós hoje. Então é uma matemática estranha. Como é que neutraliza o mal com um outro mal em retaliação? Ele diz assim: se alguém me arranca um olho ou quebra um dente, e eu lhe arrancar um olho também, ou quebrar um dente, nós estaremos quites, porque eu cobrei do meu devedor uma dívida em aberto. Esse é o raciocínio grosso, seco, direto do olho por olho, dente por dente. E aí, Huberto Roden diz assim: na realidade, não estamos quites de jeito nenhum, nem eu e nem ele. Porque o negativo dele, uma ação negativa dele, mais o negativo meu, mais uma ação negativa minha, dão 2 negativos. Meus 2 negativos, ou seja, nós dois, o meu ofensor e eu, ofensor dele, criamos 2 males no mundo. Não é verdade? Alguém me faz o mal, eu faço mal para ele. Alguém mata alguém que eu amo, eu vou lá e mato alguém que ele ama. Onde é que está o bem disso? Eu me sinto mais leve, mais feliz, me sinto quites com isso. Eu não causei, não somei ao mal que foi feito por aquele ofensor, um outro mal, e não causei um prejuízo ainda maior para as relações humanas, para a sociedade? Pois é. E como, diz assim Huberto, como a segunda ofensa exige uma terceira da parte dele, e essa reclama uma 4ª ofensa de minha parte, e assim por diante. Por que não é? Cada ofensa não tem direito a uma retaliação? Cada machucado, cada ferida, cada agressão não tem direito da outra parte ser, cobrar sua situação? Eu quero me vingar, eu quero retaliar, eu quero cobrar do outro. Então, se tem uma ofensa, o outro retaliou, volta para este primeiro o direito de retaliar o segundo. Fica uma bola de neve. E ele continua dizendo: numa indefinida reação em cadeia. É claro que nós dois, o ofensor de lá e o ofensor de cá, vamos piorando o mundo cada vez mais, enchendo-o de negativos e mais negativos. E não é assim o mundo ainda, de certa forma? Quando nós falamos de governos de países que ainda guerreiam, não é assim? Ficam todos, já que não pode guerrear porque as bombas são terríveis, acabariam com uma grande parte da população, do mundo, etc. Então a gente faz o quê? Eu não vou comprar mais do seu país, então eu também não vou mais vender para o seu país, então eu também não compro do seu, porque eu forneço tal feijão e você me fornecia arroz, você não compra arroz, eu não compro feijão, e assim vai. É tudo retaliação. A gente ainda vive muito essa realidade e não aprendemos a nos ajudar a modificar esse quadro da violência, da retaliação, do troco, da vingança. Mas
Mas o Huberto falou um texto muito mais longo do que eu tô lendo para vocês. Ele disse ainda: com essa falsa matemática, Jesus vem e contrapõe a verdadeira matemática. Qual é a matemática de Jesus? Que tem lógica e é racional. Ele afirma, de certa forma, que o negativo, que é o mal, só se neutraliza pelo positivo, que é o bem, certo? Eu tenho um mal, outro mal, soma dois maus. Eu tenho um mal, outro bem, não soma. Um neutraliza o outro. E que o único modo de melhorar o mundo e a humanidade é pelo processo de, veja o que é que Jesus quis dizer e Huberto explica, não resistir ao mal e opor o bem ao mal. Sim, só assim se neutraliza o mal, pela não resistência. Eu faço um bem e não um mal em retaliação, em devolução àquele ato. E aí, continua o nosso filósofo do momento. O meu positivo, oposto ao negativo do meu ofensor, eu faço o bem, ele fez o mal, eu devolvo o bem ao mal que ele me fez, neutraliza esse mal. E o resultado disso é o quê? Zero. Não somou, neutralizou. Então, onde tinha mal, não tem mais nada. Porque na energia cósmica, dentro do ponto de vista das leis universais, dentro da justiça dos homens, talvez não, mas sim da justiça de Deus, virou zero, porque um bem acabou com o mal, neutralizando. Mas não para por aí o raciocínio. Se eu opuser ao negativo do meu ofensor, não apenas um bem, um que neutralize, mas muitos bens, digamos 10, fala Huberto Roden. Neste caso, não somente eu neutralizei aquele zero, tornei aquele mal um zero, que é o negativo, que era o mal, mas ainda criei um superávit de positivos. Então eu tenho crédito, a sociedade tem crédito, a vida tem crédito, a energia, a vibração tem crédito, ou seja, de positivos. Por quê? Porque fazendo assim, nós, eu, vocês, enriquecemos a humanidade de coisas boas. Gente, eu acho brilhante a explicação do Huberto Roden, porque a gente fala de orgulho com o Evangelho segundo o Espiritismo, explica a necessidade da humildade, fala sobre adquirir paciência, entendendo que a vida continua, que a justiça divina será feita de qualquer jeito, mas a gente não consegue colocar muitas vezes na prática, no ato, na ação, na forma de viver a nossa existência, esse tipo de conduta. Agora, quando a gente começa a pensar matematicamente, ora, um mal, outro mal são dois maus, eu não causei bem nenhum e não zerei nada, mas um mal, outro bem, eu zero tudo, não tem crédito nenhuma, não tem prejuízo nenhum, energeticamente falando, vibratoriamente falando. Agora, e se eu fizer muito mais bem? Eu contribuo ou não contribuo? Eu mudo ou não mudo? Muitas vezes alguém nos faz o mal, a gente não se vinga e a gente faz bem para aquela pessoa. Eu consigo um amigo ou inimigo? Eu conquisto um amigo. Então é maravilhoso esse raciocínio. E aí, dentro do que eu trouxe para vocês, Huberto Roden fecha com a seguinte expressão: Mahatma Gandhi, precisamente por ser Mahatma, que significa grande alma, compreendeu e praticava admiravelmente essa matemática espiritual do Evangelho de Cristo, dando a não resistência, porque Gandhi fez essa matemática da não resistência o nome sânscrito de Ahimsa, eu acho que é assim que fala, que significa não violência. Não resistiu ao mal. Mas Gandhi não resistiu aos ingleses, não resistiu a ser tomado o seu direito, sua liberdade de ser propriedade de outra pátria? Sim, ele resistiu, mas ele não resistiu pela violência. E, que continua,
a política benevolente para com o ofensor, ele deu o nome de satyagra, que é o apego à verdade, ou seja, amor, justiça cósmica. Eu e vocês somos todos aqui espíritos imortais, todos em aprendizado, todos imperfeitos. Graças a Deus a gente já sabe que está acertando em alguns sentidos, em algumas coisas. Graças a Deus a gente já pode dizer assim, olha, tem uma pequenininha virtude nascendo, ou já nasceu e estou conseguindo fazer com que ela cresça um pouquinho, mas a gente ainda tem muita coisa para corrigir. Imagina que maravilha se a gente puder agregar às nossas virtudes a virtude da humildade, de reconhecer que ainda somos imperfeitos, que nós ainda erramos, que nos nossos erros nós ferimos os outros, nós machucamos os outros e nós não gostaríamos que o outro viesse nos retalhar porque nós somos ignorantes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa que eu quero para mim com o outro. Eu vou retribuir o mal com o bem. Eu não vou resistir ao mal no sentido de, ok, você me machucou, eu vou te dar o troco. A justiça dos homens está aí para isso. Se funcionar, ótimo, maravilhoso. Se não funcionar, a gente tem que entender que ainda existe, sempre existirá a justiça de Deus, que é a justiça perfeita das leis naturais. Lembrando, para nós fecharmos, arrematarmos essa conversa de hoje, que Jesus muitas vezes falou para nós da nossa responsabilidade ou da nossa necessidade de agir diferente. Quando ele fala reconcilia-te, isso eu estou conversando tudo sobre o capítulo 12, né, do Evangelho, mas no capítulo 10 ele fala reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E depois ele arremata que não, você se não se reconciliar, vai acabar sendo entregue ao juiz e não sairá de lá, desse lugar para onde você vai ser designado, mandado para lá, enquanto não pagar o último ceitil. E nesta passagem, que é também de Mateus 25, 26, o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, que quando Jesus recomenda que nós nos reconciliemos, ele não só está falando de tudo que a gente disse agora também, né, sobre a questão de nós não causarmos com a vingança ao aumento ou a manutenção do mal, mas ao reconciliar faz com que nós evitemos discórdias, evitemos ódios, evitemos ofensas, mágoas desta vida presente que serão levadas para o futuro. E também desta forma nós não só conseguiremos corrigir as nossas relações humanas agora, enquanto a caminho, enquanto na mesma estrada, como também não teremos construído um inimigo que um dia estará lá do outro lado da vida, talvez querendo usar o olho por olho, dente por dente, nos cobrando e em espírito, ou seja, não converteremos um inimigo que não quisemos corrigir e transformar em amigo em um obsessor. E veja, quando o Roberto Roden fala dessa matemática que fica um ciclo vicioso, não é o que acontece nas obsessões? É exatamente isso. Eu magoo alguém, esse alguém me faz uma retaliação, aí eu desencarno magoada, ferida e começo a perseguir aquele que retaliou, que é a minha primeira vítima. Só que com o ciclo das reencarnações, o tempo passando, ele também esquece, eu esqueço que foi a primeira, eu firo, aí ele vem e me ofende, aí eu me sinto vítima porque eu já não sei que fui eu que fiz a primeira ofensa. E aí é um ciclo que não acaba. Gente, só tem um jeito de verdade acelerar o salto de classificação do planeta Terra para o mundo de regeneração, de converter as nossas relações em relações mais dignas, mais responsáveis, mais amorosas, mais fraternais, mais solidárias. Nós, eu, Vânia, Magda, Adalberto, Kátia, todos vocês que estão aqui comigo agora, nós temos que não resistir ao mal. Nós temos que amar
e perdoar e compreender que da mesma forma que somos imperfeitos, o outro também é. E não sou eu, não somos nós, não são vocês que temos que cobrar isso do outro. A consciência de nenhum de nós dorme em paz quando nós é que erramos. Então, sim, nós não devemos resistir o mal. Sim, Jesus estava correto. Temos que fazer o bem, perdoar, tentar o máximo possível. Se não nasce no nosso coração o perdão ainda, pelo menos não retribuir. Não vamos nos vingar. Vamos tentar ser humildes e admitir que Jesus sabia muito mais que nós, que Kardec sabia muito mais do que nós e que a gente aqui, como aluninho de primário ainda, tem mais é que tentar fazer o que eles ensinaram para que a gente cresça, desenvolva, se aprimore e um dia a gente possa ser exemplo nessa questão da não resistência, de fazer com que a paz e o amor substituam a violência que existe de todas as formas, em todos os meios, em todos os lugares do mundo. Vocês estão comigo nessa? Vamos tentar? É isso aí? Então tá bom, gente. Agradeço muito a presença de vocês. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês, que abençoe o SEAC, os meus amigos de outros países que estão aqui, né, Estados Unidos, Japão, os meus amigos aqui brasileiros, que todos nós façamos uma corrente de amor, de paz, de tranquilidade, de esperança, de positivismo, de confiança, que Deus está no comando, tá tudo certo. A gente faz a nossa parte, ele faz a dele, os bons espíritos fazem a deles e a gente vai construindo um mundo melhor. Vamos agora respirar, né? Eu falo agitada, correndo, mas agora a gente respira fundo, pede a Deus, através dos bons espíritos que estão aqui conosco, que nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça, nos inspire. Que possa medicar as nossas águas, envolver a cada um de nós no nosso lar, limpando os ambientes, protegendo, inspirando, mas que não se limite a nós. Que nesse momento a gente possa lembrar daquele que nós temos mágoa, daquele a quem nós já fizemos retaliação, daqueles que nós gostaríamos de nos vingar, daqueles que nós queríamos que, mesmo não nos vingando, que a vida desse um jeito. Que aqueles que nós não sabemos e não lembramos que já ferimos, mas que por causa dos nossos atos hoje são nossos cobradores. De todas as pessoas que estão em desarmonia, achando que justiça e equilíbrio das relações no mundo inteiro é fazer com que o outro passe aquilo que ele passou. Que nós possamos tentar aprender a perdoar estas pessoas, e que possamos perdoar a nós mesmos em todas as nossas falhas, mas sobretudo que possamos pedir e somar as nossas preces os nossos pedidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que todos sejam fortalecidos no amor, despertados para o amor e que nós sejamos parte da solução e chega de fazer parte do problema da violência e da retaliação. Que o olho por olho e dente por dente acabe de vez no planeta Terra e que só amor seja parte das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Que Deus abençoe a cada um de vocês, seus familiares, cá e lá da vida, e que Deus ampare, proteja e ilumine sempre. Obrigada mais uma vez, SEAC, pela oportunidade de falar com vocês. Beijo enorme, Deus abençoe, Jesus proteja e a gente se vê, se Deus quiser, daqui a 15 dias. Tchau, tchau!